queridas colegas e meus queridos colegas, estamos todos estouradinhos, mas chegamos muito felizes ao fim e isso é que é preciso. Esta é uma grande organização, esta é uma grande FENPROF, esta vai ser, podem contar, uma organização capaz de dar sempre combate àqueles que neste momento, neste país ou em momentos futuros neste país, queiram destruir o futuro de todos nós. Não deixaremos e, como diz a canção, eles não passarão. Agradecimento, em primeiro lugar, a todos os que apoiaram este 11º Congresso. Não vou citá-los todos, porque esqueceria alguns, mas penso que é de grande justiça agradecer à Assembleia Municipal de Lisboa, à Câmara Municipal, todo o apoio que nos foi prestado, à Sra. Presidente da Assembleia Municipal que esteve aqui connosco na abertura e, portanto, dizer que sem eles dificilmente poderia tudo ter corrido tão bem como correu. Também dizer que, porque nós às vezes esquecemos-nos de saudar os que são nossos e, neste caso, não podemos esquecer também de saudar o sindicato que, com todas as falhas que nestas coisas acontecem, mas quando um dia não acontecer é porque alguma coisa está mal, o SPGL, que organizou este 11º Congresso. E que já agora fez anos na véspera deste Congresso. Agradecer aos convidados que estiveram connosco, que nos acompanharam, os nacionais, naturalmente. É importante que nós sintamos cada vez mais que estamos unidos e que há aqui uma força que, com todas as diferenças que possa ter, se opõe a esta política e a este governo. E, portanto, foi muito importante que os que não puderam, por qualquer motivo, estar na abertura, pudessem estar hoje aqui no encerramento connosco. Portanto, também uma saudação a eles e, naturalmente, uma saudação muito forte a estes 63, mais coisa, menos coisa, deve ser mais coisa do que menos coisa, convidados internacionais de 37 organizações, de 22 países, que estiveram connosco e que nas 3 intervenções que fizeram, nos permitiram dizer o seguinte. A primeira foi o que a nossa camarada moçambicana nos trouxe e que diz ela que em Moçambique isto é usado para separar o lixo da farinha boa. Vamos levá-lo para as nossas lutas contra este governo, podes crer, querida amiga. Daquele sítio de onde chega a esperança de que outro mundo é possível, lá tão longe, mas onde temos amigos tão grandes, que é a América Latina, a solidariedade que nos chega de um país que nos pôs, ainda há poucos dias, numa noite, a torcer para que as conquistas da Revolução Bolivariana não voltassem atrás, e essa solidariedade bem presente na oferta que o nosso companheiro Telemaco nos trouxe e que nós víamos na televisão e que está aqui connosco e que nos dá força e que dizemos aos companheiros, continuem, que contam connosco, mas também do Brasil, do Equador, dos outros países onde o neoliberalismo há a resistência que há e onde há quem lute e com sucesso por um mundo diferente. Obrigado a eles. E não podíamos esquecer a terceira intervenção da nossa querida amiga Bárbara Gaia, da Alemanha, a quem fomos nós que demos uma coisa muito simples. Dissemos-lhe apenas, o futuro não está no confronto entre os povos, não está no domínio de uns por os outros, o futuro está na democracia, na liberdade e no respeito. O futuro em Portugal, na Alemanha e em qualquer parte do mundo vai estar e simbolizado pelo cravo vermelho que os portugueses lhe ofereceram. O povo unido, o povo,
Os povos unidos jamais serão vencidos. Este Congresso iniciou-se num momento muito difícil para Portugal e para os portugueses, para a educação, para os professores, para todos nós. E reparem, e saímos daqui com uma situação ainda mais complicada do que aquela que existia quando entramos, com o anúncio daquela tragédia toda que o Governo pretende levar pela frente. O Primeiro-Ministro, rosto principal do saque que está a ser feito a Portugal e aos portugueses, insatisfeito com aquilo que já fez e ao ponto a que chegamos, amando da Troika, mas tenhamos consciência, por opção própria, porque é a opção dele, colocou o país nesta situação e anuncia agora mais medidas que, sinceramente, acho que cada um de nós, se pensar bem, o que é que pode ser este país, o que é que pode ser a educação e a escola pública, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde, a segurança social, depois de um corte, em 2 anos e meio, porque de 2013 já estamos a meio, de 6.100 milhões de euros no mínimo, porque pelos vistos é mais, nós não conseguimos imaginar o que este país pode ser. E, portanto, só há uma coisa que nós temos pela frente como obrigação primeira para fazer: evitar a tragédia. E a tragédia evita-se, desde já, por pôr na rua este Governo, estes governantes, e por dizer ao Presidente da República que ele tem que ser o Presidente de todos os portugueses e não pode assumir o papel de chefe de um governo irresponsável que está a destruir a nossa pátria. Portanto, no dia 25, Arménio, contas com os professores à porta do Presidente da República a dizer: Senhor Presidente, deixe de fitas, ponha este Governo na rua, convoque eleições antecipadas. No que à educação e à escola pública diz respeito, aquilo que se anuncia é de uma completa irresponsabilidade. O aumento do horário de trabalho e, simultaneamente, até por si só já era mau, o aumento da idade da aposentação é uma irresponsabilidade e não nos venham com a conversa da esperança de vida, que ela começa a ser cada vez menor. O problema aqui é que, se nós sabemos que a profissão de professor é uma das que provoca o desgaste mais acelerado físico e psicológico, está provado, há estudos nesse sentido, pelo exercício continuado da profissão, obrigar as pessoas a ficarem cá até aos 66 ou 67 anos, com horários absolutamente brutais. Hoje, um dos problemas principais que as pessoas têm nas escolas é não terem tempo para nada. Para nada. Não têm para si, mas também não têm para o que deveriam ter, que é o trabalho direto com os seus alunos e tudo o que decorre daí. E, portanto, aumentar ainda mais o horário de trabalho e aumentar o tempo em que obrigam os professores a ficar na profissão é uma irresponsabilidade que põe em causa, sem dúvida, a própria qualidade do ensino, porque, na verdade, a qualidade do desempenho dos professores vai baixar e isto, apesar do esforço que os professores vão fazer, ser ainda maior. A mobilidade especial e o desemprego que já se anuncia aí, por despedimento de contratados ou rescisões de mútuo acordo, são outra irresponsabilidade. Os professores são precisos nas escolas. Há escolas que deixaram de desenvolver atividades que tinham e respostas que davam porque não têm recursos para o fazer e estão proibidos de poder recrutar outros professores. Portanto, que de uma vez por todas fique claro, dissemos-lo aqui, temos de o repetir, porque quem mente e mente repetidamente e tem aqueles seus papagaios de serviço na televisão para ir mentindo uma vez por semana de que há professores a mais neste país, não é verdade. O que nós temos cada vez mais neste país é escola a menos. O que nós precisamos nestas escolas que estão a ser a menos é mais professores para termos escola a mais. E isso é irresponsável de reduzir ainda mais os recursos humanos que as escolas têm. A redução salarial é outra irresponsabilidade. Hoje há cada vez um maior número de professores para quem o salário claramente é insuficiente. Estão deslocados a centenas de quilómetros de casa. Está aqui um delegado nosso que eu conheci, que foi dirigente do SPRC em Coimbra, que depois passou para Leiria, que agora está em Lisboa, que se calhar para o ano está nas regiões autónomas ou no estrangeiro e daqui a 2 anos no desemprego. Não te desejo isso, ficas sabendo. Mas isto
é vergonhoso que o nosso país despenda os recursos financeiros que tem a formar recursos humanos qualificados, também para a educação, e que depois este Governo o que faz deles é exportá-los a tuta e meia para o estrangeiro, mandá-los embora e muitas vezes para trabalho bem desqualificado. Portanto, a redução salarial, neste caso, é uma irresponsabilidade, porque hoje muitos professores deixaram de se poder dedicar em exclusividade à sua profissão, porque não chega, não sobrevivem, não conseguem pagar as propinas dos filhos, não conseguem pagar a casa que estão a pagar e que têm direito, não conseguem. E, portanto, esta quebra de exclusividade na profissão tem também ela, transporta também ela, quebras de qualidade no ensino que os professores desenvolvem. Roubar ainda mais nas pensões com novos impostos ou aumentar as comparticipações para a saúde, os nossos descontos, ainda por cima para um sistema que cada vez tem menos para dar, para além de irresponsabilidade, é sobretudo uma intolerável falta de respeito. Este país chegou aqui construído por muitos professores e outros trabalhadores também. Nós, professores, temos este nosso lema de que é a nossa missão dar rosto ao futuro. A tantos os que durante anos e anos deram rosto ao futuro, este Governo o que quer tirar é o mínimo para que eles possam ter, no fim, uma aposentação digna, sabendo ainda por cima nós que muitos professores, incapazes de aguentar mais tempo na profissão, esgotados até ao limite, tiveram que a abandonar com cortes fortes nos seus salários, nas suas pensões. Muitos foram ter connosco ao sindicato e faziam-nos as contas. Se não ficar abaixo dos 1.000 euros, eu não aguento mais. Já dá, o meu filho já não sei o quê, já está a trabalhar, já dá. Hoje, na altura não ficava, está abaixo dos 1.000 euros e, mais do que isso, tem em casa o seu filho que já não está a trabalhar. Portanto, é um desrespeito absoluto pelas pessoas que deram o seu melhor uma vida inteira àquilo que lhe estão a fazer. Não podemos tolerar esta governação irresponsável. Não podemos admitir que destruam a escola pública. Não iremos admitir que destruam a profissão de professor. Iremos a todas as lutas do movimento sindical, iremos àquelas que, mesmo não sendo do movimento sindical, se destinem a combater este Governo, a Troika e estas políticas, mas ainda vamos ter força para promovermos as ações específicas dos professores. Porquê? Porque, como alguém escreveu, e o SPGL tem na porta, e todos nós lemos nos jornais, se eles não nos deixam sonhar, nós não os deixaremos dormir. E este tem que ser o nosso princípio. Saímos daqui mais apetrechados. Saímos daqui com propostas. Não saímos só com críticas. Não saímos só dizendo que estamos contra. Saímos daqui com um caderno de encargos, com propostas para negociarmos. Às vezes perguntam-nos, alguns jornalistas, mas a FENPROF, há pouco perguntou-me ali, da RTP, mas a FENPROF está disponível para negociar? Nós estamos, não sabemos é com quem. Saímos também daqui com luta. Saímos daqui com luta, uma luta que, como já se disse, tem que levar, e essa é a prioridade, este Governo, como dizia ali a Eurídice, a dar um trambolhão. Porque, camaradas, é assim, e repetimos-lo, dizemos-lo há muito tempo, se é condição suficiente a queda do Governo, a demissão do Governo e a sua substituição, não sabemos, mas é condição necessária. E, portanto, no rol de objetivos de luta, na lista daquilo que poremos como sendo os objetivos da nossa luta, pelos salários, contra os cortes, pelo emprego, contra a mulher. Antes de tudo isso, há uma coisa que há de lá estar. Pela demissão já deste Governo, por eleições antecipadas e por políticas diferentes que assegurem o futuro a Portugal. Também aqui, porque isto não é só... Também aqui, porque isto não é só mandarmos uns papos, claro, nós queremos aprofundar reflexões onde elas precisam de ser melhoradas. Por isso, entre outras iniciativas, também no âmbito da educação física e outras que nos propuseram, há 3 que nós levaremos por diante, de certeza absoluta. O Encontro Nacional do primeiro ciclo do ensino básico. O primeiro ciclo não pode ser o despejo.
Não pode ser onde se tem coadjuvação se sobrarem uns colegas de horário zero, não tem se não sobrarem. Não pode ser uma coisa onde as AEC são uma coisa escolarizada ou não são. Não pode ser uma coisa onde absolutamente descaracterizada. A monodocência é de outro tempo. Aquilo que a está a substituir não é de tempo nenhum. É absolutamente reprovável o que estão a fazer ao primeiro ciclo do ensino básico. Também com a realização da 4ª Conferência Nacional do Ensino Superior e da Investigação, no próximo ano, um setor extremamente importante para o futuro do país e que está a dar passos atrás que são absolutamente inaceitáveis, pelo menos que não estragassem o que foi feito e estão a estragar. E, por fim, um encontro nacional sobre a escola inclusiva. E não se confunda, não é um encontro nacional de professores de educação especial. É que a escola inclusiva é uma obrigação de todos, do pré-escolar ao ensino superior. É um encontro para que todos saibamos quais os caminhos que a escola deve ter para ser inclusiva. Decidimos não aliviar no combate jurídico. Temos aqueles 171 ações ganhas, mais 1.500 nos tribunais. Sabemos que as coisas não mudam só pela via jurídica, mas sabemos que também podem mudar por essa via e, portanto, não vamos aliviar. Decidimos não sermos nós a abandonar os espaços institucionais. Aliás, os colegas nos questionários colocaram essa como uma também das principais ações que devíamos ter. Às vezes o pessoal diz assim, não vamos lá, aquilo não vamos lá fazer nada. Vamos. Tomaram eles ver-nos de costas. Dia 6, segunda-feira, estamos lá de frente para dizer ao Secretário de Estado da Administração Pública, estamos aqui para dizer que somos contra isso, que não aceitamos isso, e se os senhores achavam que não nos tinham cá, bem se enganaram, que vão ter que nos aturar. E, portanto, acho que deve ser esta a forma de estarmos também aqui. Decidimos, dia 6 de maio, segunda-feira, toda a gente percebeu, decidimos ir à luta. O que é que eu disse? Disse outra coisa qualquer. Decidimos ir à luta, mas neste caso, queridos e queridas amigos, com a responsabilidade de quem sabe que todas as lutas serão sempre poucas para combater este governo e esta política, mas também com a consciência que temos de que o terreno é extremamente movediço, que um passo em falso pode nos deixar enterrados de forma a que não respiremos. E nós não podemos dar passos em falso para não nos caírem em cima, passos de coelho. Portanto, nós iremos, com certeza, lutar com a responsabilidade de quem sabe, camaradas, que uma luta não é mais forte porque tem uma semana ou 15 dias. Uma luta é mais forte porque tem toda a gente a fazê-la. É mais forte um dia de greve com 95% do que uma semana de luta em que eu faço, vocês todos façam, e depois temos 4% de adesão à greve e 96% que não fez. Sejamos realistas, sejamos conscientes, vamos ganhar as pessoas para as lutas, com força, com convicção, com adesão, mas sem aventureirismos e sem voluntarismos que podem acabar por se virar contra os professores. E se isso acontecesse, nós seríamos pouco responsáveis. E, portanto, aquilo que nós fazemos é tão simples como isto. Dia 6, segunda-feira, reunião com o Secretário de Estado da Administração Pública. Todos os que puderem, às 10h30, estamos concentrados à porta da Secretaria de Estado nas Finanças. Levem buzinas, ouve-se lá dentro, incomoda-os. Mais, de 10 e 17 de maio, participação em ações a desenvolver no âmbito da Frente Comum de Sindicatos contra estas políticas. 14 de maio a 6 de junho vai ser um desafio enorme, muito tempo, a nossa campanha nacional em defesa da escola pública. Um dia por distrito, 18 dias, incluindo as regiões autónomas, com aquela carrinha, com aqueles postais para as pessoas assinarem, com aquele filme que abriu este Congresso, com tudo o que possa levar ao país inteiro aquilo que nós mais defendemos e que, enquanto professores, não podemos deixar de defender. A escola pública, mas também a profissão de professor. Peço-vos o seguinte, em cada distrito, o dia é para as escolas e para a escola pública.
Os colegas vejam o dia em que está no vosso distrito. Vão ter com o sindicato e digam: eu, às 8 horas, tenho lá o clube do desporto, tenho lá o grupo de música, tenho lá a experiência tal. Olha, eu não tenho lá, mas tenho aqui um filme ou umas fotografias. Vamos mostrar ao país que a escola pública é o que é. Que a escola pública vale o que vale. E com uma certeza também, e disse-se aqui, é que os professores da escola pública são grandes professores. E os professores do ensino privado são professores enormes, que passam o que nós passamos e ainda são confrontados com aquela gente sem princípio, nem vergonha na cara, como os do grupo GPS, que exploram, que cometem ilegalidades, que têm proteção deste governo, cuja vergonha nós não podemos tolerar. E, portanto, também dizer que não fica confusão de que, quando se fala na escola pública, não estamos a ligar aos colegas do ensino particular. Estamos e sabemos que lá é tão difícil como cá e, por razões outras, ainda mais difícil em muitos momentos. 25 de maio, estaremos lá, manifestação nacional à porta do Presidente da República, convocado pela CGTP, pela demissão do Governo. Em maio e junho, a nossa, já agora dizer, queremos também, em 30 de maio, participar nos protestos que haverá neste país contra o aumento dos dias de trabalho gratuito, ou seja, 30 de maio, independentemente do feriado, não importa isso, é o primeiro dos 4 feriados que deixou de existir e o primeiro dia em que, gratuitamente, dos 4 dias, os trabalhadores vão trabalhar. O que nós queremos é marcar, com protestos simples, aprovação de posições e outras, aliás, aprovámos aqui até uma posição também contra o facto de algumas datas deixarem de ser feriado, mas aqui o que está em causa não é se é uma data religiosa, se é uma data do Estado, uma data de Portugal. O que está em causa aqui é que são 4 dias de trabalho gratuito que os trabalhadores vão ter mais uma vez que trabalhar e, portanto, sendo explorados e vendo o seu salário abaixar também por esta força. Vamos reunir dia 9, quinta-feira, com todas as outras organizações de professores. E vamos propor-lhes 2 coisas. Uma, que se realize uma grande manifestação de professores. Falaremos no dia 22 de junho. Vocês estão sempre enganados. Procuraremos, no entanto, que possamos articular também com outras iniciativas que haja. O problema do dia 22 é que o dia 15 é muito cedo, porque as aulas acabam 14 e as escolas estão em reuniões. O problema do dia 29 é que é muito tarde. O problema de um dia de semana poderá ser. E se for, veremos, mas temos que ver se os colegas estão ou não disponíveis, porque temos que também ter em conta a atividade nas escolas. O dia 22 é, naturalmente, um dia em que nós, se fizermos nesse dia, não iremos de forma alguma fazer concorrência com atividades que há nesse dia, que aqui foram faladas, e procuraremos articular tudo e todos contra este governo. Com uma certeza, proporemos isto às outras organizações sindicais e vai, portanto, como proposta de data, apenas. Esperamos, ser possível, voltar a ter todos na rua contra este governo e esta política desta vez, porque não é só ir para a rua contra governos de quem não se gosta, deve-se ir para a rua contra políticas que não servem e, portanto, os governos, sejam quem for, se desenvolvem políticas corretas, devem merecer o nosso apoio, incorretas, o nosso protesto. Estas são incorretas, esperamos que todos estejam. Mas uma certeza, se todos não estiverem, se alguns não estiverem, se outros não quiserem, a FENPROV vai estar com os professores na rua nesta manifestação. Dizer-vos também que estamos perfeitamente disponíveis para greves. Não é greve ao serviço de exames, não é greve ao serviço de avaliações. É greves onde necessariamente a coincidência é com exames ou avaliações. Mas temos consciência de uma coisa. Nós fizemos um questionário e nós vimos que as respostas, sendo tão convincentes nos pontos 1 e 2, não são tão convincentes ali. Mas nós estamos absolutamente disponíveis para convencer os colegas de que é preciso. Mas pensamos que aqui sim, uma greve num período destes é complexa, uma greve num período destes, se for preciso, e a violência das medidas anunciadas justificam que ela seja precisa, mas é uma greve que não pode avançar
com os professores divididos nas escolas. Portanto, dia 9, procuraremos unir todos em torno disto, em torno desta luta. E, se isso for possível, estaremos na primeira linha da sua convocação. Se não for possível, com certeza que teremos alternativas, com uma certeza. É que nós, até ao final deste ano letivo, não baixaremos os braços e, como dissemos desde o início, se a greve coincidir com os exames, pois ela far-se-á nesse período. Simplesmente porque nós não estamos em outubro. Se estivéssemos em outubro, em setembro, em novembro, não iríamos dizer, então em junho vocês vão ver. Nós estamos em maio. Não vamos dizer, então em setembro vocês vão ver. Porque em setembro muitos já cá não estão para ver se nós baixarmos o braço e se nós calarmos. E nós não vamos baixar os braços, nem nos iremos calar. As lutas, contudo, camaradas, são estas grandes e são as pequeninas, que às vezes não está por ela, não interessa para nada, não. Só se chega a uma grande luta depois de muitas lutas pequeninas. E, portanto, eu tenho que saudar aqui a luta dos colegas de Gaia contra os mega-agrupamentos que andaram nas ruas em manifestação. A luta dos colegas de Castelo Branco que fizeram uma paralisação nas escolas de Castelo Branco e da Covilhã contra os mega-agrupamentos, hora e meia numa manhã, mas que pararam também aqueles dois concelhos. A luta de Vozela, onde não foram os professores, mas foram as juntas de freguesia que com o Sindicato de Pessoas da Região Centro avançou com providência cautelar para os tribunais. E são estas pequenas lutas que fazem a grande luta. E como alguém aqui disse, pequenas ou grandes, só se perde certeza quando não se luta. Quando se luta, perde-se e ganha-se. Mas se nós lutarmos bem, podemos não perder tudo e ganhar mesmo alguma coisa. Se nós não lutarmos, colegas, vale mais irmos embora, mudar de vida, porque a vida não está para os que baixam os braços, nem para os que não lutam. Termino a dizer que a nossa luta principal neste momento, o nosso objetivo principal é a admissão deste governo, juntar-nos a todos os que estão a exigir a admissão deste governo, sejam sindicais ou não. Se os movimentos sociais avançarem e avançaram e têm data, 1 de junho, marcaram, também contra o governo, contra a política do governo, contra a Troika, pois nós, enquanto professores, mas também cidadãos que, como professores, têm responsabilidades maiores, um papel fundamental na educação deste povo e também uma responsabilidade cívica que outros não terão, estaremos lá porque nós estaremos com todos os que forem contra este governo e esta política. Dizer-vos, por fim, e vou terminar, não podia deixar de saudar 4 camaradas, as coisas são assim, por isso é que há momentos, uns entram, uns saem, que saem do Secretariado Nacional da FENPROF, agora, que são 4 queridos camaradas que todos nós prezamos muito e que vão fazer falta, o Manel Grilo, a Diolina Martim, a Felizarda Barradas e a Céu Silva. Contudo, a certeza que eu tenho, porque conheço os camaradas, é que vamos continuar com eles na vida sindical, neste combate, porque eles são precisos para o combate. E agora, apenas uma palavra de confiança para a Ana Cristina e para a Wanda, que entram no secretariado. Se vocês soubessem onde é que se metem, está bem, está. Bem-vindas e esperamos contar convosco da forma que contámos com os outros camaradas. Saímos... Eu, felizmente, quando venho para aqui, estão a ver porque é que nós funcionamos bem. Porque o secretário-geral tem sempre o apoio, que é uma coisa absolutamente insubstituível do Secretariado Nacional. Eu, para ver se eles estavam atentos, falei de 2 camaradas. Claro que eles disseram-me logo. E a Margarida Fonseca, do teu sindicato, e a Graça Sousa, do Ensino Particular e Cooperativo. Bem-vindos. É que são tantos, e eu estou a fazer isto de cabeça, que às vezes depois fazem uma crítica na primeira reunião, pronto, está bem. Bom, saímos daqui mais fortes, mas saímos também daqui mais unidos. E unidos porque esta FENPROF, desde que existe, decidiu que, em vez de optar pelo unanimismo, deveria optar sempre por uma unidade,
construída na diversidade e alicerçada nas diferenças, que com o debate democrático chateamos-nos às vezes, e com a frontalidade que temos que ter uns com os outros, nós conseguimos ser mais fortes porque conseguimos ser unidos. E, portanto, dizer a todos que esta FENPROF sai aqui ainda mais unida, porque é capaz de fazer face à diferença com uma grande amizade entre todos, mas, sobretudo, com um grande respeito entre todos. Obrigado, um abraço, a luta é nossa, porque o futuro é nosso também. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Porque ensinar é dar de nós a vida, dizer que esta partida é mais do que jogar. Porque aprender é ter à frente a vida, é ponto de partida para depois navegar. Uma lição é um presente dado daquilo que o passado nos soube ensinar. Uma canção de dar o que sabemos, de querer dar o que temos, soletrando o verbo amar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. E construir o jeito de saber que unidos vamos ter a força de chegar. Está a tocar e vamos terminar dizendo que a esperança se pode ensinar. Queremos dar um rosto ao futuro e semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber
que unidos vamos ter a força de chegar e construir o jeito de saber, que unidos vamos ter a força de chegar.